verdade que é mais difícil de emagrecer na menopausa? Já começamos quente, né, gente? Olha só, eu não gosto, Cláudia, dessa coisa do é mais difícil emagrecer na menopausa. Porque se você parte dessa verdade como absoluta, isso já pode atrapalhar o teu processo de emagrecimento. Porque o processo de emagrecimento, ele depende muito da atitude, da motivação, do quanto você acredita que aquilo ali vai funcionar. Então, se você já começa achando, poxa, é mais difícil emagrecer na menopausa, estou começando aqui com um desafio maior, isso pode te desmotivar no fundo. Do ponto de vista hormonal, vamos falar de hormônio, gente? Você que está ouvindo a gente, é claro que na menopausa existem algumas mudanças hormonais. Os teus ovários param de produzir os hormônios que eles produziram a vida toda, como o estrogênio e a progesterona, a própria testosterona que o ovário produz um pouquinho. E essa parada na produção muda algumas coisas biologicamente falando. Existe na menopausa uma tendência ao ganho de peso. Isso é verdade. Existe uma tendência à maior deposição de gordura e à perda de massa muscular, por conta desse fator hormonal. Mas nada que um bom estilo de vida, uma boa alimentação, uma boa prática de atividade física não consiga contornar. E não é assim tão difícil contornar no próprio consultório. Eu vejo muitas pacientes na fase da menopausa que conseguem perder muito peso e às vezes uma magnitude de perda de peso que uma mulher na idade fértil, jovem de 30 anos, não perdeu. Então, existe o fator hormonal, é fato, mas isso não é impeditivo de se construir grandes resultados no emagrecimento na mulher nessa fase. Eu não sei se você ouve muito, mas eu ouço muito. A mulher reclamando da menopausa. Ai, que fase, ai, que horror. Tudo acontece de ruim na vida da mulher, que horror essa menopausa. E eu costumo falar, mulher, não fala isso. Se você chegou na menopausa, você tem que ser grata, porque você está vivendo o suficiente para chegar nessa fase de vida. Porque toda mulher que vive bastante vai passar pela menopausa. Eu quero passar pela menopausa também. Né? E isso é muito interessante, Cláudia, porque é claro que não dá para negligenciar ou ignorar os sintomas que algumas mulheres podem ter nessa fase. Então, é muito diverso, gente. Você que está ouvindo a gente, tem mulheres que atravessam essa fase de mudança hormonal, com a parada dos hormônios, pelos ovários, de forma completamente assintomática. Elas não têm nenhuma queixa, nenhum sintoma, nenhuma variação brusca de peso, mas há outras mulheres que padecem muito nessa fase, que de fato sofrem, isso é fato. Eu sempre falo para as minhas alunas e para a minha audiência, para de falar que é difícil e troca por é possível. É possível. Porque é possível. Uau. Que nem a gente falou, é desafiador, é um desafio a mais na vida da gente. A gente está aqui... Você é mais jovem do que eu, né? Mas eu já tô no climatério já. Você pode falar com mais propriedade, né, Cláudia? Isso, entrei no climatério e sinto. Eu falo que, às vezes eu sinto, e eu já falei isso em outro podcast, mas é real. Às vezes a sensação que eu tenho é que eu fui meio roubada de mim, sabe? A Cláudia de 20 anos não existe mais nesse corpo da Cláudia de 43. Alguma coisa de memória, calor... um pouco mais de ansiedade. Uma coisa que acontece muito e é muito frequente nas mulheres na menopausa, pré-menopausa, climatério, né? Na entrada da menopausa, é alteração de sono, né? E de sono, é verdade, a gente nem falou sobre isso. Nossa... sei lá, não é? É complicado. Muda o dia todo. E, Cláudia, muito legal você falar nisso. Eu acho mais um sintoma que pode acontecer na menopausa. A questão da alteração do padrão de sono. Então, vamos lá. Recapitulando um pouquinho dos sintomas que podem acontecer, porque eu acho que as mulheres que estão ouvindo a gente, muitas vão se identificar. Aquelas ondas de calor que a gente chama de fogachos, ressecamento vaginal, diminuição da libido, alteração de humor, ansiedade, depressão, irritabilidade e alteração do padrão de sono. Às vezes a alteração do padrão de sono ela está vinculada às próprias ondas de calor, os fogachos que vêm durante a noite, que às vezes desperta a mulher, faz aquela mulher acordar, ou não. Pela simples oscilação hormonal, esse padrão de sono muda. E, gente, o que é uma mulher no dia seguinte a uma noite mal dormida?
Meu Deus do céu. Disposição, energia, humor, muda tudo. E isso também é uma das causas da tendência ao ganho de peso nessa fase. Porque, por exemplo, pessoal que está ouvindo a gente, as mulheres têm estudos que mostram que depois de uma noite mal dormida, você muda a tua produção hormonal no dia seguinte. Por exemplo, quem aqui já viajou à noite toda e no outro dia sente mais fome? Uma noite mal dormida, tem estudos mostrando isso, faz com que no dia seguinte o teu corpo produza mais hormônio da fome, que é a grelina. O hormônio se chama grelina, que é produzido pelo nosso estômago, que é responsável pela sensação de fome. E uma noite mal dormida, além de aumentar a produção desse hormônio da fome, reduz a produção dos teus hormônios da saciedade. Então pensa, a mulher acordou após uma noite mal dormida, com mais irritabilidade, menos energia, menos disposição, com mais fome. Então, essa alteração de sono, ela é fato, ela existe e acompanha muitas vezes a mulher nessa fase. Sim. E qual é a luz no fim do túnel? Que a gente deu uma lista. Verdade. Agora vamos ajudar as mulheres. Não vamos deixar as mulheres nesse abismo, né? No desespero. Vamos ajudar agora. O que fazer? Essa é a primeira pergunta. A primeira coisa delas, como você traz muito bem, Cláudia, é aceitar com naturalidade essa fase como uma fase integrante, não é um bicho de 7 cabeças. É importante você ter consciência, mas você abraçar e viver a tua fase da melhor maneira que você conseguir. A segunda coisa é você buscar acompanhamento profissional. Você não precisa sofrer sozinha, mulher. Tá aqui o programa da Cláudia, maravilhoso, para te dar os direcionamentos específicos para essa fase da tua vida, quando você cuida da sua alimentação, sem neura, mas ao mesmo tempo com consciência. Você vai modulando melhor todas essas alterações hormonais do seu corpo. A prática da atividade física, que é como se fosse uma arma contra todas essas mudanças. Porque na hora que você pratica exercício, você libera serotonina, que é o hormônio do bem-estar, dopamina, que é o neurotransmissor da sensação de prazer. E aí você vai equilibrando essa balança. A balança estava pendendo muito para falta de prazer, falta de energia, falta de disposição. E você começa a colocar outras coisas no outro pratinho, atividade física, alimentação saudável. E aí você vai saindo, sabe, daquele abismo e vai equilibrando melhor as coisas. Ou ajuda profissional médica em consultório, porque você vai fazer seus exames, existem outras alterações que podem acontecer na vida da mulher, alteração do colesterol, há uma tendência ao aumento do colesterol, e aí você pode checar todos esses hormônios, eventualmente, se for o caso, fazer alguma reposição hormonal. Não são todas as mulheres que precisam, algumas que com essas mudanças ainda estão muito sintomáticas, pode precisar da terapia de reposição hormonal. E você vai manuseando isso. E depois as coisas vão se encaixando, vão se equilibrando, a mulher vai entendendo mais essa fase, vai aceitando. E ao cuidar do estilo de vida, alimentação, exercício, fazer um bom acompanhamento profissional, ela vai aprendendo. Você tem um projeto incrível de educação. Eu acho que quando a gente entende o que é a fase, como funciona e o que é que a gente pode fazer para lidar melhor com ela, isso liberta, o conhecimento liberta. E a mulher começa a ter várias ferramentas para ela mesma, né, conduzir, construir sua jornada ali durante a menopausa, com muito menos sofrimento, com muito mais qualidade de vida. E eu quero até aproveitar e retomar essa questão de o meu programa, que é online, que é de educação, e a consulta. Legal. E eu costumo falar que uma coisa não substitui a outra. Excelente. O meu programa de educação, ele não vai fazer o papel da consulta, que é o médico estar com você cara a cara, seja presencialmente ou seja numa consulta online. O que não dá para ser feito é a parte da educação tão profunda. Perfeito. No consultório, a gente não tem tempo de ir lá abrir e mostrar para você o que é metabolismo. A gente consegue passar muito superficial no consultório, mas num programa de educação, eu consigo te mostrar o que é isso.